Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós iniciamos aí a aula 11 do dia 3 de 6 de 2020, controlador lógico programável. Bom, gostaria primeiramente de pedir desculpas de ontem de vocês, né? Ontem tivemos vários contratempos, começando pelo meu atraso com as aulas. É, Outro ponto também foi o carregamento do segundo vídeo, que realmente não tinha visto, que ele não foi completamente, né? E é, eu espero que vocês tenham resolvido aí. Mas de qualquer forma, vocês podem pegar um pouco do tempo aí do início da aula para poder fazer, né, esses logo o teste lá de presença, beleza? Bom, hoje vamos começar aqui. É, a nossa agenda do dia vai ser basicamente circuitos combinacionais, né, que nem eu tinha comentado ontem com vocês no primeiro vídeo da aula. E para começar, nós temos aqui a revisão. Portanto, se caso você não tenha visto a aula de ontem, né, eu recomendo que veja, para não ficar muito perdido. Mas ontem tivemos basicamente linguagem ladder. Vimos aí a lista de instruções novamente, só que acompanhada aí dos diagramas de ladder e de circuitos, para exemplificar, né, como é mais ou menos utilizado essas listas de instruções. Vimos aí programa ladder com lista de instruções, como eu tinha falado, né? Vimos vários cenários aí de utilização. Vimos aí alguns dispositivos lá dos diagramas, né? Como o contador, onde esse contador ele basicamente ele conta, né? Os pulsos, ele conta os objetos que precisa ser detectado, e vimos também que a partir do reset ele pode ser zerado, né? Porque quando nós atingimos aí uma faixa de valor, é, dependendo da programação, é necessário que ele seja resetado para poder ele continuar com o que nós programamos. Vimos aí o registrador de deslocamento, que ele é basicamente uma variável auxiliar, né? A gente viu aí no exemplo que a gente fazia esse deslocamento a partir de uma variável. Nós basicamente fazia, né, terminava a programação numa linha e a partir de um comando variável retornava com esse valor para poder continuar com a operação. Vimos aí o salto, no qual se chama jump, né? O jump, como eu falei ontem, ele é semelhante à linguagem assembly e é basicamente ele faz, né? Meio que delimita as, as, as chaves no caso. Por exemplo, se se variável for maior que um, então faça isso, se não, faça outra coisa. No caso, cada condição ela vai ter uma faixa de programação. E dependendo da variável que está sendo comparada, ela pode pular literalmente para outra faixa. Em CLP e na linguagem de computador, em Assembly no caso, em um assembly é feito isso na memória. A memória ela leva um salto para não, ela passa, né, por aquela programação, vai direto para o que ela foi programado no caso. Da mesma forma acontece aí no CLP. Dados. Nós vimos aí a manipulação de dados, né, no qual eram basicamente representado pelo move, né, que ele faz aí essas manipulações, e o outro comando lá que eles manipulam a parte de comparação, né? Maior, menor, igual, entre outros aí que nós vimos. E quase no final vimos aí entradas e saídas analógicas, no qual é preciso, né, sempre de conversores, né, analógico digital, digital analógico para poder ter, né, receber os dados, né, desses dispositivos, né? Aí, logicamente que é necessário ter esses conversores porque são contatos aí direto. É um contínuo, né? Não é discreto que nem os outros aí.
E no finalzinho nós vimos um exemplo, né, no qual ele basicamente tinha uma planta física e ele passou para o diagrama de ladder. E como eu falei ontem, nós hoje veremos aí como faremos isso mais facilmente, né, um passo a passo. Por isso que nós veremos hoje os circuitos combinacionais, né, que o mais fácil, o mais próximo é justamente você passar isso para tipo circuitos, né, é, esquema de circuitos e depois passar para a linguagem ladder. Bom, com isso vamos continuar aqui nosso assunto, circuitos combinacionais. Bom, para começarmos, né, só para situar vocês, né, nós vimos aí só a parte introdutória, né, de cada um desses, né, foi bem básico mesmo, mas hoje vamos nos aprofundar bastante em cada um e veremos aí bastante alguns exemplos aí para deixá-los mais tranquilo e situado também, né? Porque muita teoria, às vezes a gente se perde e é muito ruim também você só ver teoria. É muito bom ver também a prática, que aí pelo menos fixa bem mais, né? Você consegue lembrar aí dos exemplos e linkar aí com as definições. Bom, começando aqui, né? Temos aqui esse quadrado aqui com uma interrogação, né? Entrada A e B e aqui provavelmente uma saída L. Vamos supor que seja necessário determinar a função lógica interna de um sistema desconhecido, que no caso é esse aqui. Uma ideia é atribuir sinais lógicos nas entradas A e B de todas as combinações possíveis. Depois, registrar o resultado obtido na saída. Bom, nós vimos lá, né? Na verdade, nós vimos lá na lógica de programação, na primeira disciplina que vocês tiveram comigo, uma tabela verdade, né? Eu recordo que alguns colegas já tinham visto também em eletrônica digital e vai ser basicamente isso, pessoal. Vai ser basicamente lógica booleana e só que devemos relembrar vocês, né? Então temos aqui um exemplo de tabela de sistema com duas entradas, A e B, como eu tinha falado. E vai lembrar que não tem nenhum indicando, né, que tipo né, de relacionamento. Por isso que 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 0, 1 e 1, 1. Que no caso aqui é o comportamento do sistema que está aqui. A gente só está... É um exemplo que está sendo analisado aqui. Beleza? Continuando. Vamos falar um pouco sobre a tabela verdade, né? A tabela verdade ou tabela de combinações, né? Deixa eu destacar aqui. Tem o objetivo de mostrar as combinações possíveis dos estados lógicos. Como vimos lá, né, naquela tabela anterior, lembrando que a gente não sabe o que tem naquela caixa, na interrogação, a gente aplicou aí os valores lógicos e os resultados obtidos foram aqueles lá. Então, o número de combinações possíveis de n variáveis de entrada é igual a 2 elevado a n. Exemplo que nós temos aqui é, se n é igual a 2, aqui, né, temos 4 combinações, que é 2 elevado a 4, né, 4 combinações, que é justamente aquele exemplo que nós tivemos aí no slide anterior. Por quê? Aqui o n, no caso, são as entradas, ó. Então tem duas aqui, ó. Por isso que teve 4 combinações. Com 13 variáveis de entrada, temos 8 combinações. E no caso seria essa tabela aqui. Temos aqui 8 combinações, ó, com 3 variáveis, né? Lembrando que eu coloquei 3 variáveis, A, B e C, 8 combinações. E com 4 entradas, temos 16 combinações. Então seria aqui 16 linhas com 4 entradas, beleza? É só mesmo para exemplificar, né? Como obtemos aí a quantidade de entradas. E continuando, né? Ainda na tabela verdade, a álgebra de Boole ou booleana ajuda exatamente neste ponto. Ela determina a função lógica do circuito. E aí a gente observa, né, os valores das entradas e da saída da tabela verdade.
Os sistemas que podem ser modelados utilizando tabelas verdades são aqueles que possuem comportamento invariante no tempo. Guardem isso aí, pessoal. Porque nem sempre a gente vai poder utilizar, né? Esse método, porque há sistemas que são que eles mudam, né? Dependendo da programação deles, eles podem ter um comportamento diferente. Então, a saída só depende então da combinação de sinais presente nas entradas, beleza? Independentemente do tempo em que isso acontece. Um sistema combinacional é aquele que as saídas dependem somente da combinação das entradas de um dado instante, como eu tinha falado anteriormente, né? Invariante no tempo. Opa, isso aqui não sai. Bom, e aí temos aí o fluxograma para o desenvolvimento de projetos combinacionais. E temos basicamente, pessoal, esses 4 passos que vocês estão vendo aí. Desses passos, ele começa com a análise do problema, onde bom, a análise de problema, né? Como eu falei, é um dos primeiros aí a ser desenvolvido em um sistema combinacional. E a análise busca identificar as variáveis de entrada e de saída, bem como o modelo que vai solucionar no caso do problema. E em seguida, pessoal, tem a construção da tabela verdade, né? Logicamente que a construção da tabela verdade é feita só após a análise do problema, né? Bom, em seguida são feitas as simulações de todas as possibilidades para as variáveis de entrada e assim obtendo os respectivos valores de saída. Logo após a construção da tabela verdade, tem a determinação da expressão lógica, pessoal, que ela é obtida por métodos a serem estudados no decorrer aqui dessa aula, beleza? E depois tem a implementação do circuito lógico. Assim, nós temos que fazer o seguinte. Vamos começar estudando novamente aquelas portas, né, lógicas, as funções lógicas. E o que vai nos ajudar vai ser a álgebra booleana, que define como um conjunto de dois elementos são, né, que no caso aqui só tem dois estados, verdadeiro e falso. Uma variável representa se uma proposição lógica é falsa ou verdadeira. Por exemplo, uma chave que pode estar aberta ou fechada, que nem nós vimos lá naquelas aulas lá da semana passada. E no caso, temos aqui A é verdade ou A é igual a 1, ou seja, está em contato direto. A é falso, A igual a 0, quando estiver aberto. Bom, simbolicamente, costuma-se representar a variável booleana por 1 e 0, que nem está no nosso exemplo aqui, né? Só que vale lembrar que os símbolos 1 e 0 não têm nenhum significado numérico, que nem estava tendo uma pequena confusão, né? Ou eu falei besteira também sobre a análise daqueles circuitos, né, do início da semana. Alguns colegas até falaram que eu tinha falado errado, né, do A barrado, o lado negativo, pois não leva isso em consideração, né? Tem que verificar isso aqui. São só símbolos. Mas vocês têm que verificar também que em sistemas digitais esses dois valores são dois níveis de tensão prefixados, onde o 1 equivale a 5 volts e o 0 equivale a 0 volts mesmo. É importante lembrar, né, que é 0 ou 1 porque só existem esses dois valores, né? São valores binários, como nós vimos lá no início da lógica de programação. Mas não tem só 0 e 1, né? A gente pode também utilizar outras maneiras, né, de representar
esse, esses dois estados, né? Temos aqui, para começar, o 1 e o 0, né? Aqui um dos estados e o complemento. Ligado, desligado. Tem o H e o L, que no caso é high e low. Isso aqui nós utilizamos lá no Arduino, né? É até uma palavra-chave de lá, da linguagem. Alto e baixo, verdadeiro ou falso. Ativo, desativado. Ativado, desativado. Sim e não. Fechado, aberto. Energizado, sem energia. Então, no caso, são basicamente dois estados. E a gente pode utilizar para representar isso, essas maneiras aqui que nós temos, estamos vendo no quadro. Beleza?